Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula aqui nessa Telasoft. Eu sou o Gunnar Correia e na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre traits em PHP. Então, antes da gente começar, eu quero definir aqui, deixar a definição do que é uma trait. Então, de forma bem simples, uma trait é uma unidade de código reutilizável que permite compartilhar funcionalidades entre classes, facilitando a organização e manutenção do código. Ela agrupa métodos e propriedades relacionados em uma única entidade, que pode ser incorporada em várias classes. Essa abordagem evita a duplicação de código, promovendo uma hierarquia horizontal de funcionalidades, contornando a limitação de herança única em PHP. No PHP, nós não temos o recurso de herança múltipla. O que isso quer dizer? Eu não posso ter uma classe que herda de várias outras. Isso nós aprendemos lá em PHP básico, lá em orientação a objetos, né? Então, a gente tem uma classe usuário que herda de física ou que herda de jurídica, né? Então, uma classe ela não pode herdar de física e jurídica. No PHP, a gente não temos herança múltiplas. Algumas linguagens, como C# até permite. Mas PHP não. Então, como que faz para a gente ter uma classe que eu possa utilizar métodos dela, né? Então, nós podemos utilizar ali a trait. E a trait, ela é utilizada para classes com funcionalidades, tá? Então, você não vai ter classes de entidade, como, por exemplo, usuário, com métodos referentes ao usuário. A classe, a trait, não vamos chamar de classe, vamos chamar de trait mesmo, tá? A gente vai ver aqui nos códigos, ela é bem parecida ali a uma classe, mas ela usa o nome de trait e tem ali a sua filosofia de trait, tá? Então, vamos separar. Trait é trait, classe é classe. A ideia de trait, tentando explicar de uma forma bem simples, a gente tem só métodos ali dentro, a gente tem funcionalidades de usabilidade. Então, validar CPF, a gente vai ter ele, por exemplo, verifica se o nome está completo, sei lá, se ele colocou o nome e sobrenome, verifica se o número de telefone daquele usuário está legal. Então, a gente vai ter uma trait para usuário que vai ter métodos que validam dados de usuário. Já a classe de usuário vai ter métodos para persistir o usuário, chamar a controladora, vai fazer todo aquele esquema do MVC, por exemplo. Já a trait não, é só funções ali dentro de utilitários, digamos assim, as famosas helpers. Então, a gente tem as traits com os métodos auxiliares e a gente tem nossa classe. Então, no PHP a gente tem a classe do usuário, podemos herdar ali de física, por exemplo, e ainda assim usar, na verdade, aquela nossa trait que tem várias funções, tá? Nós não devemos, por exemplo, ali na trait, colocar métodos que não fazem ligação ao usuário. Sei lá, por exemplo, o método verificar se o carrinho está cheio. Não, isso você faz uma outra trait, você faz uma controller, dependendo da sua regra de negócio. Mas a trait, para finalizar, ela é uma classe com funções utilitárias, tá? A gente não vai instanciar ela, a gente não tem herança, a gente não tem construtor. Tudo que a gente define na trait é público, tanto propriedades quanto métodos, beleza? Bom, eu falei demais, então a gente vai ter que ir lá para nossa aula aqui agora no PC para a gente entender melhor isso na prática. Você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, você vai falar, cara, que coisa simples, maravilhosa que o PHP traz para a gente. Mas antes da gente iniciar, vou pedir para você se inscrever no canal caso já não seja um inscrito, deixar o seu like no vídeo e ao término dessa aula deixar um comentário com sugestão de próxima aula e até mesmo o que você achou desse material aqui, beleza? Então vamos lá para o nosso código. Bem, estou aqui no PC, a gente tem aqui então um projeto, estou utilizando aqui o Visual Studio Code, é a ferramenta que eu estou utilizando, tá? Pode ser que a sua aí seja diferente, porque eu acabo colocando alguns temas aqui, modificando o meu editor, mas o editor aqui é independente, tá bom? A gente tem aqui então, para a gente entender o que nós já temos pronto aqui, que é um arquivo chamado index.php, que você pode ver aqui que não tem nada, e nós temos uma pasta chamada app e dentro dela outras duas pastas, uma controller e a outra trait. Como você pode notar, essas pastas também estão vazias, beleza? Então, eu vou utilizar aqui o Composer para fazer o gerenciamento de autoload, tá? A gente tem várias aulas de Composer lá na Academy, vou deixar o link na descrição aqui, nessa plataforma de cursos. Tem um curso gratuito de Composer que você pega assim em meia hora, super fácil, beleza? Então, eu vou inicializar aqui o meu Composer. Para isso, Composer init. Então, inicializei aqui um projeto bem rapidinho no Composer, só para me utilizar o sistema de autoload dele. Eu vou vir aqui em composer.json e vou trocar aqui onde está psr4, tá? Então, quando eu chamar a pasta app, ele procura para mim em app. E por convenção, a gente coloca o appzinho aqui na minúscula, tá? Coloquei na maiúscula, mas a gente coloca na minúscula. src eu não quero ela, tá? Então, quando eu chamar app, vocês vão entender isso, ele vai procurar dentro da minha classe app. A gente vai utilizar o sistema de namespace e autoload.
Talvez você já até saiba trabalhar com isso, mas se não sabe, vai aprender nessa aula, tá? E aqui por último, composer dump autoload. Ele vai regerar esse cara para mim, tá? Deixa eu ver, coloquei errado. PSQR prefix, mas opa, barra, né? Faltou aqui um barra, que é a pasta que a gente vai chamar, né? Generou os arquivos. Se a gente vier aqui em Composer, Autoload PSR4, a gente pode ver aqui que o que a gente colocou naquele JSON já está aqui dentro, beleza? Bom, não é o foco da aula aqui Composer, mas fica a explicação aí, tá? Aqui no meu index eu vou dar um require once in vendor, tá? Vou até inicializar aqui o PHP primeiro, senão ele não vai deixar eu colocar absolutamente nada. E aqui vai ser o seguinte, ó, eu vou vir aqui e colocar então vendor barra autoload.php. A partir disso, sempre que eu chamar os meus arquivos, o próprio sistema do Composer ali já vai chamar isso para mim por trás, tá? Dá para fazer isso de forma nativa, mas eu acabo utilizando o Composer para poupar meu tempo. Então vamos ao conteúdo dessa aula. Eu tenho uma pasta trade, no singular, e dentro dela eu vou criar uma pasta chamada de log.php. Uma pasta não, um arquivo. Eu vou inicializar esse arquivo. E olha só, como que eu vou criar uma trade? Normalmente nós definimos uma classe para uma classe, né? Trait não, nós vamos utilizar a palavra reservada, trait, e eu defino o nome dela logo aqui na frente, beleza? Desse jeito aqui. Então, eu tenho uma trait aqui criada a partir de agora, ela se chama log. E eu preciso definir aqui, como estou utilizando o sistema de namespace, onde ele está. Então, app, lembra que eu coloquei lá no nosso autoload app na maiúscula, barra, e a pasta que ela se encontra. Na hora que eu for chamar ela, eu vou colocar app, barra, trait, barra, log, bem? E aqui eu vou ter uma função, public, function. By default, se a gente não coloca public ou não coloca private ou protected, o PHP já define como public, tá? Mas eu gosto de colocar aqui, mesmo assim, o public, tá? Eu tenho aqui o nosso message, nossa função que vai imprimir, ou melhor, vai retornar uma mensagem pra gente, tá? Ela retorna uma string e ela também recebe aqui uma string, tá? Eu vou chamar de message, desse jeitinho aqui, tá? E aqui eu vou dar um return sprintf, tá? Que é a abreviação para string print formatter, tá? Formatador de impressão de string, acho que é algo assim. Bom, e aqui bem easy, eu vou colocar um barra B aqui do HTML, que vocês já devem estar manjando muito disso, tá? Message, vai ficar em negrito. Vou colocar um 2 pontos aqui fora e vou colocar um %s, tá? O foco aqui não é ficar mostrando a função sprintf, tá? Mas basicamente, onde está esse %s, que é um %string, tá? Tem %d para double e tudo mais. Onde está esse %s, ele vai trocar por message, tá bom? String não são mutáveis. Dá uma pesquisadinha depois aí sobre a mutação de string, você vai ver que string não são mutáveis. Então, ficar concatenando strings não é uma boa prática, tá? Então, a gente usa aqui o método sprintformat, que ele já cria uma nova string pra gente, e isso diminui o processamento e nossas páginas são entregues mais rápidas, tá? Claro, para um exemplo não dá nem para medir esse desempenho praticamente, tá? Mas basicamente, galera, a gente já tem a nossa trait criada. E lembra que eu falei que a trait é uma espécie de classe utilitária? Então perceba que eu não acionei uma controladora que eu não vou bater em model nada. A trait eu vou chamar a função e a função unicamente vai se virar em resolver. Tá? O ideal é que nossas funções não vão buscar dados externos, que eles não vão fazer nada do tipo. A função está totalmente pronta, ela é totalmente isolada, ela não depende de ninguém ali dentro, tá? Essa é a ideia da trait. No caso de log, eu quero exibir uma mensagem, tá? Então não vou colocar log processar dados do pedido, não. Para cada entidade, pedidos, carrinho, usuário, compra, financeiro, você vai ter uma trait para aquilo, ou uma controller de acordo com a sua regra de negócio, tá bom? Então se atenta nesse ponto, tá? Não deixar suas classes com 1000 métodos ali dentro, tá bom? Separa certinho por responsabilidade. A gente chama isso de normalização de dados, tá bom? Então, de novo, nós temos a nossa trait, que não é uma classe, que se chama log. Dentro dela nós temos um método do tipo public, tá? Ou seja, qualquer pessoa consegue acessar ela, melhor, qualquer script consegue acessá-la. By default já é public mesmo, mas eu gosto de reforçar. Nós temos uma função que se chama message. Essa função recebe como parâmetro uma variável, na verdade ela recebe como parâmetro a mensagem, que aqui está definido na variável message, que é do tipo string, tá? Eu também estou utilizando aqui o PHP 8.2, se não me engano, 8.1, e nós já temos aqui a tipagem de retorno do tipo string. Então eu já falo, ó,
esse meu método message, ele retorna uma string, tá? Então se eu tentar devolver um número ali, ele vai dar erro e isso é sensacional. Quando a gente tem uma tipagem forte, como nesse caso que a gente definiu, a gente consegue tratar melhor nossos métodos, né? A tipagem dinâmica do PHP, eu nunca gostei daquilo, porque a gente retornava um número, tinha que verificar se é SNAN e não, tinha que ficar checando o tipo ali também, né? Aqui não, a gente fala uma string, qualquer coisa diferente disso, dê erro, tá? Como um objeto, um array e tudo mais. E aqui nós temos o nosso return, que devolve a nossa mensagem formatada. É basicamente isso, beleza? Então aqui na minha controller eu vou criar uma classe chamada user. E eu vou acelerar o vídeo para a gente não perder tempo, beleza? Beleza, criei aqui o corpo da minha classe. Deixa eu fechar esse terminal aqui, a gente está usando ele agora. Então, basicamente, eu tenho aqui em cima a minha classe user, defini o namespace, a gente já viu isso antes. Tá? Eu tenho aqui minha propriedade name, beleza? Que é do tipo string, ela é privada, ninguém consegue acessar essa propriedade, tá bom? Aqui eu tenho o nosso método construtor, que recebe o nome. Então assim que eu der um new user, a gente vai ver isso. Assim que eu der um new user, eu passo qual que é o nome. E ele vai pegar a minha propriedade de classe e vai atribuir a minha variável que veio do método construtor, beleza? E aqui, onde nós temos set user, é onde eu vou fazer a minha lógica para definir e cadastrar um usuário, tá? Persiste usuário. E vamos imaginar que o usuário foi persistido na base. Tá? Então, if true aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Eu vou vir aqui em cima, vou dar um use. Tá? Eu preciso definir qual que é o namespace que eu quero acessar. Use trait log. Então, eu estou acessando o arquivo. Olha só. Então, isso daqui a gente vai usar em qualquer lugar. Tá? Então, use classe, use method. O que a gente quiser usar aqui de namespace, a gente vai usar esse cara. No caso da trait, eu vou ter que vir aqui dentro e colocar use log, tá? Que é o nome da minha trait, tá? Então eu tenho um user aqui fora, que é o namespace para o meu composer, para o meu script PHP, saber onde esse cara tá? Porque quando eu colocar use log aqui dentro, ele vai tentar procurar esse cara, beleza? E aqui, para finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou dar um echo, tá? Melhor, vou dar um return aqui também. E como que eu acesso agora aquele log? Como que eu acesso esse método da minha trait aqui? É bem simples. Quando a gente define esse useLog, é como se aquele método ele já estivesse aqui dentro. Então, tudo que eu preciso fazer é dar o this message. Pronto. Agora eu consigo, vou até passar o nome aqui do usuário, só para a gente exemplificar. Agora eu tenho acesso àquela trait. Olha só, o this é como se ele estivesse aqui dentro. Ó. Você pode ver que aquele método message não está aqui. Mas eu trouxe ele aqui dentro através da instrução useLog, beleza? E para a gente finalizar o nosso exemplo de trait, a gente vai vir aqui no index, tá? Vou até inicializar aqui um servidor para a gente poder testar. Vou dar aqui um localhost, php-s na maiúscula, localhost 8000, acho que até tem essa porta liberada já, tenho. Vou abrir esse cara aqui. Abriu ele aqui, não tem nada, vocês podem ver, tá vazio. E aqui no meu método index vai ser o seguinte, eu vou dar um use, olha só que legal, use app barra controller barra user, tá? Então estou acessando, ó, app, arquivo na pasta controller, o arquivo user. Eu vou dar aqui um user, new user, eu vou dar uma nova instância, eu vou criar um cara novo chamado user. E lembra que o user ele espera um nome aqui dentro, tá? Então vou colocar aqui Gunnar. Tá? Se eu voltar aqui na tela atualizar não vai acontecer nada, não deu nenhum erro. Então aqui eu testei tudo praticamente, a minha trait, a minha user e o meu autoload, não deu nenhum erro, então tá tudo funcionando, tá? Até porque é um exemplo simples assim. E aqui por último eu vou dar um echo user set user. Opa, set user, desse jeitinho aqui. Então, eu vou acessar a minha instância de usuário, eu posso ter 30 classes de usuários aqui dentro, nesse caso eu tenho só uma e eu acesso ela a partir da variável usuário. E na variável usuário, que tem acesso à minha classe, eu acesso o método setUser. Eu chamo esse método aqui. E se eu atualizar a página aqui agora, olha só, message Gunnar. Então, qual que é o fluxo aqui para a gente finalizar essa aula? Eu instancio a classe user, que por sua vez a classe user faz utilização da nossa trait log. Então eu vou acessar a trait log, tá?
Então aqui eu acesso ela, eu tenho acesso ao arquivo, e aqui eu falo, ó, PHP, na classe user, você pode utilizar o log aí, beleza? Eu poderia ter 30 traits ali dentro e tentar usar os 30 traits aqui, não teria o menor problema, tá? Então eu estou acessando e estou utilizando o log aqui dentro, e aqui embaixo, ó, como eu estou utilizando o log, meio que o PHP procura, ó, tem o método message aqui nessa classe? Não tem. Ah, mas está usando uma trait lá em cima. Ah, então visto nessa trait tem o método message? Tem. Ah, tem, então deve ser esse cara que ele está querendo usar. E aí a gente vai e acessa o método message dessa trait. Você pode perceber que é bem parecido ali, né, entre classe e trait. Você está se perguntando, cara, por que eu não criei uma classe, criei uma instância dela ali dentro, né? O legal é que trait não pode ser instanciado, então você não vai precisar fazer um new desse cara, então você não precisa ficar gerenciando ali instâncias de objeto. O segundo é que você tem responsabilidade, é meio que uma filosofia. Então você vê que é uma trait, você sabe que você não vai poder dar dela, que você não vai poder instanciar e que ela é uma classe utilitária. Então meio que você já sabe o porquê que você está utilizando aquela trait, por que você está usando aquele recurso, tá? Uma classe você pode acabar colocando herança, instanciar um outro, acessar um módulo externo. Já a trait aqui, você até pode acessar módulos externos aqui, mas a filosofia dela não é essa. Então você acaba deixando ela mais centralizada ali e mais destinada para alguma coisa, tá bom? E por último aqui a gente chamou o autoload do composer, que eu não vou explicar, a gente fez a instância de usuário, passou o nome de usuário no construtor e por fim chamou o método setUser desse usuário, que a classe usuário, por sua vez, faz uso da trait. E nosso resultado final é esse daqui, ó, message Gunnar, tá? Até posso trocar aqui embaixo, por exemplo, né? Olá, você está utilizando trait no PHP. A gente passou o nome de usuário lá, mas vou colocar uma mensagem qualquer aqui, né? Pra gente testar. E vai refletir lá dentro. Então, esse message lá, quem está devolvendo pra gente é o método utilitário message da classe, melhor, da trait log, beleza? Então, pessoal, é isso aí. É bem simples de utilizar a trait. Esse é o conceito. Eu trouxe aqui de forma mais enxuta para vocês, bem simples, para mostrar que existe, para mostrar que tem. Eu vou deixar na descrição aqui o link do nosso artigo oficial, lá tem mais explicações, e também lá nesse artigo a gente tem o link da documentação, tá? É mais fácil deixar o link lá no artigo do que aqui no vídeo, porque lá eu consigo atualizar mais fácil em caso de modificação, atualizar dados e tudo mais, enquanto aqui nos vídeos não, tá bom? Então é isso aí, se inscreva no canal caso já não seja um inscrito, deixe o seu like, um forte abraço e fiquem com Deus.